Olá, boa noite, turma. Como é que vocês estão? Vamos dar início então a mais uma aula em EAD no dia de hoje, iniciando e dando continuidade à nossa disciplina de clínica cirúrgica. Hoje o nosso tema vai ser sobre assistência cirúrgica, para a gente ter um entendimento, né, melhor qual que é a formação ali da equipe cirúrgica, tá? Os períodos operatórios, paramentação, qual que é a função de cada profissional ali multidisciplinar dentro do centro cirúrgico, para a gente ter um entendimento melhor e maior como que funciona, né, a rotina e cada detalhe dentro do centro cirúrgico, que é muito importante, tá bom? Para vocês terem esse entendimento. Então, dando início aí à nossa disciplina clínica cirúrgica com o tema de assistência cirúrgica, tá? Vamos iniciar aí. Eu trouxe hoje para vocês aqui, né, uma fala assim muito importante que eu acho que vocês vão ter um entendimento mais para frente, que fala assim: antes mesmo de iniciar o estágio, é interessante conhecer a estrutura e o funcionamento do centro cirúrgico. Do contrário, a falta do conhecimento do setor pode trazer a mesma sensação de um acompanhante leigo que assiste uma cirurgia cesariana. Por exemplo, quanto mais você se aprofunda no conhecimento do setor, maior será o aproveitamento do seu estágio. Quando a gente fala isso, a gente está falando ali da assistência ali da enfermagem dentro do centro cirúrgico, tá? Não somente, tá? Mas hoje será também um dos nossos assuntos. E por que que a gente fala isso? Porque a vida de vocês, o nome de vocês como profissional, inicia dentro da instituição e principalmente quando vocês iniciam o estágio. Porque vocês pensam que não, mas todos os profissionais que estão ao seu redor, vendo vocês estagiar, vão estar de olho em vocês para ver o que vocês fazem, o desempenho de vocês, qual é a capacidade de vocês ali naquele momento para resolver aquela situação ou realizar um procedimento. Então, o nome de vocês, a carreira de vocês como profissionais, se inicia dentro aqui de um banco da sala de aula. E principalmente no estágio de vocês, que tem muitas pessoas olhando ali que futuramente pode trabalhar junto com vocês em algum hospital, dentro de um centro cirúrgico ou até mesmo em uma unidade de saúde. Então, assim, é muito importante vocês terem esse entendimento que no estágio de vocês é onde inicia a vida de vocês como profissionais, é onde vocês dão o primeiro passo de carreira e de experiências que vocês vão adquirir ali naquele momento. Então, é muito importante vocês entenderem e terem o interesse de conhecer, de aprender, não somente a estrutura do local que vocês estão estagiando ou que vocês vão trabalhar mais para frente, mas o funcionamento daquele setor. Hoje a gente vai falar do centro cirúrgico, mas daquele setor que você pode vir a trabalhar é muito importante. Quando a gente fala isso, que a falta do conhecimento dá aquela sensação de um acompanhante, é porque aquele acompanhante que está ali, ele não tem o um entendimento do que está acontecendo, aquela rotina ali dentro daquele setor. Então, você, como profissional, precisa desse entendimento e não ficar com aquele olhar de um acompanhante, mas sim um olhar de profissional, um olhar como um todo, não somente para o paciente, mas pela sua equipe que está formada ali, pela aquele setor, aquele ambiente, aquela estrutura. O que você vai realizar é muito importante você saber cada passo, cada detalhe. Quanto mais você se aprofunda na sua profissão, no seu conhecimento, que é algo que ninguém tira de você, dentro do setor que você pode vir a trabalhar, maior será o seu aproveitamento. A gente não está falando somente no momento de estágio, mas principalmente nele, porque é onde inicia a sua vida ali, mas também no seu momento de trabalho, porque a prática ela leva à perfeição. E o conhecimento, ele está posicionamento para saber o que você vai fazer futuramente em cada momento ou com cada paciente, que é um caso diferente também. Então, por isso que eu trouxe essa fala aqui para vocês hoje, porque é de extrema importância vocês terem isso em mente, tá bom? Então, vamos iniciar aqui a nossa aula, após essa fala que eu trouxe para vocês, sobre a equipe cirúrgica. Temos aqui, né, a nossa equipe cirúrgica. Essas são as pessoas que compõem o centro cirúrgico, tá? Um médico cirurgião, um médico auxiliar do cirurgião, um médico anestesista, um instrumentador ou instrumentadora
um circulante, que são os técnicos de enfermagem, e o enfermeiro do setor do centro cirúrgico, que comanda ali aquele centro cirúrgico, tudo passa por ele, tá? Então, a gente tem aqui essa equipe do centro cirúrgico montada e cada um tem a sua função. Lembrando que o correto é ter essa quantidade de pessoas dentro de um centro cirúrgico, mas pode acontecer de esse enfermeiro não estar exatamente dentro daquela sala operatória, porque o centro cirúrgico ele vai abranger outras coisas também, como a recepção, a sala de anestesia, tá? Então ele pode estar em outro local, porque ele faz toda essa demanda. O cirurgião sempre vai estar dentro do centro, né, de operação. O médico auxiliar pode ocorrer de não ter esse médico auxiliar e quem vai auxiliar é o instrumentador, tá? Pode ocorrer, vocês podem ver isso em algumas instituições hospitalares também, tá? Mas o certo é ter o cirurgião e o auxiliar do cirurgião, tá? Sempre vai ter um médico anestesista, o instrumentador, com certeza sempre, tá? O circulante também é de extrema importância dentro de um centro cirúrgico, porque a gente vai entender qual é a função dele ali dentro daquele centro cirúrgico, para com os profissionais multidisciplinar e para com o paciente que vai entrar ali, né, para fazer uma cirurgia. Então, essa é a nossa equipe, tá? Que tem que compor ali um centro cirúrgico. A equipe do centro cirúrgico é o ato ali, né, do operatório que deve ser ali executado dentro de uma rotina ali de cirurgias, de modo seguro e cômodo, tá? Por que a gente fala isso? A gente precisa entender que dentro do centro cirúrgico tem uma rotina, cada profissional tem a sua função, tá? Precisa ser realizado com segurança, não somente para o profissional, mas principalmente para o paciente, tá? E temos que ter essa comodidade ali de realizar a cirurgia, ali, os atos e tudo que é necessário dentro daquele centro cirúrgico, tá? Para tanto, a equipe cirúrgica deve funcionar como um todo. Então, a equipe cirúrgica, que a gente já conheceu quem é essas pessoas que estão ali dentro do centro cirúrgico, precisa funcionar como um todo. É literalmente uma equipe. A gente faz trabalho em equipe, é um ajudando e auxiliando o outro, porque cada função de cada profissional tem a sua extrema importância para compor essa equipe e fazer ali aquele procedimento cirúrgico de modo seguro e adequado, com as técnicas adequadas dentro daquele centro cirúrgico, tá? Cada elemento ali cumpre a sua função, cumpre o seu papel em harmonia e sincronia também. Vocês têm que estar sincronizados. Por que a gente fala isso? Porque no centro cirúrgico é um lugar onde a gente vai falar com a voz, né, em um tom menor, a gente não precisa ficar gritando, tá? Ali no centro cirúrgico, porque geralmente o centro cirúrgico não é uma sala gigante, tem muitos profissionais ali, a gente está sempre ali em harmonia e sincronia para ter um bom trabalho com segurança e eficaz. Então, tudo isso é de extrema importância dentro da equipe do centro cirúrgico, tá? Manter a calma, porque pode vir a acontecer complicações dentro do centro cirúrgico, que vai necessitar ali do seu apoio, da sua função extremamente naquele momento imediato. Então, tudo isso vocês vão aprender ao decorrer também do estágio de vocês, mas principalmente lá na frente, quando vocês estiverem trabalhando, vocês vão ver no dia a dia de vocês como é realizado ali. Cada cirurgia é uma cirurgia diferente, uma etapa diferente. Então, vocês vão ver que ali vocês precisam estar ali com harmonia, sincronização um para com o outro, para poder estar ali fazendo aquela cirurgia daquele paciente com eficácia, tá bom? Períodos operatórios, ou como a gente conhece também, né? Períodos perioperatórios, tá?
Então, vocês já conhecem quais são esses períodos, que é o pré-operatório, transoperatório e o pós-operatório. Já foi falado em outras aulas em AD, já foi falado em sala de aula. São as três fases, né, principais que envolvem ali uma cirurgia ali, né, a gente sabe que são essas. Cada um desses períodos aí, ele tem uma etapa e um objetivo ali específico para garantir ali o sucesso daquela cirurgia para aquele paciente, mas também a recuperação desse paciente. Porque a gente entende que é desde o início, antes de entrar no centro cirúrgico, tá ali no centro cirúrgico, quando sai do centro cirúrgico, acontece esses períodos operatórios. A gente tem esse entendimento. Então, a gente tem nosso primeiro período operatório, que é o pré-operatório, que a gente entende que acontece, né? Antes da cirurgia, dentro daquelas 24 horas antes da cirurgia acontecer, onde o paciente ali recebe orientações do que vai acontecer dentro daquele centro cirúrgico, sobre a sua cirurgia, quais são as etapas, tá? Tudo como vai funcionar ali e a preparação física ali também daquele paciente que a gente vai orientar, jejum, higienização, entre outras orientações que a gente vai, né, falar para eles, orientar para eles ali o preparo físico, mas também tem um preparo emocional ali que é muito importante antes da cirurgia, porque vocês vão conhecer muitos pacientes que têm medo de anestesia, que vai ficar ansioso, receioso, e ali tudo vai entrar ali naquela equipe de enfermagem, fazer esse papel pré-operatório para com esse paciente, que é muito importante antes de se iniciar a cirurgia dentro daquelas 24 horas, com orientações, preparação física, preparação mental, tudo isso aí cabe aí dentro, tá? Para né, do profissional de enfermagem para com o paciente dentro desse período pré-operatório que vocês já têm entendimento, correto? Temos aí o nosso transoperatório, tá? Que aí a gente entende também que é o momento da cirurgia, que está naquela transição de cirurgia, que é a fase que vai se iniciar a realização daquela cirurgia, que vai acontecer com aquele paciente dentro daquela sala, né, de operação, quando aquele paciente ele chega ali, né, naquela sala de operação, ali já se iniciou ali o transoperatório, tá? O intraoperatório que a gente conhece, tá? Que tá ali, que é o início ali da cirurgia, que a gente vai ter o conhecimento dos tempos cirúrgicos que acontece dentro desse transoperatório aí, tá? Até chegar no encerramento desse procedimento cirúrgico, a gente está nesse transoperatório. E aí, quando finaliza e tem esse encerramento desse período aí, desse processo aí de cirurgia, a gente vai entrar em qual? Um período pós-operatório. Nosso período pós-operatório, hoje a gente tem dois períodos pós-operatórios, o imediato e o tardio, que a gente vai falar sobre também, tá? O período pós-operatório, ele é realizado ali entre as primeiras 12 a 24 horas após o término da cirurgia daquele paciente. É um período crítico que a gente vai observar a recuperação daquele paciente e possíveis complicações, verificações de sinais vitais. Então, é muito importante esse pós-operatório, que é quando o paciente sai do centro cirúrgico e vai para a sala de pós-anestesia ali, tá? Que é onde o paciente vai estar ali para poder passar o efeito da anestesia, onde ele vai estar ali sendo monitorado pelos também, tá? Pela equipe ali de enfermagem, que vai fazer essa monitoração desse paciente nesse período de 12 a 24 horas, se necessário, que é onde a gente vai agora falar sobre o pós-operatório tardio e o pós-operatório imediato, que é onde vai entrar aí, tá? Essa recuperação, essa observação, tá? E possíveis complicações que podem acontecer com esse paciente no pós-operatório, tá? O pós-operatório imediato é o período que segue de imediato daquele paciente, onde ele sai do centro cirúrgico, vai ali para aquela sala de anestesia, onde vai passar o efeito daquela anestesia, onde o paciente já vai sair dali com as suas orientações, os sinais vitais vão estar ok para essa liberação imediata, tá? A recuperação você vai orientar aquele paciente e ele vai poder voltar às suas atividades normais,
óbvio, com um acompanhamento ali de um médico que vai orientar ele também sobre as coisas que ele pode e não pode realizar após essa cirurgia ter sido realizada. Geralmente, esse pós-operatório imediato são em pequenas cirurgias, tá? Que ali aquele paciente pode voltar ali às suas atividades ali normais. Já no pós-operatório tardio, a gente considera para grandes cirurgias. Por que a gente fala isso? Porque o período de recuperação, ele é mais longo, é um prazo ali, né, mais prolongado, onde são, né, avaliadas ali as complicações que poderia ter vindo a acontecer ou aconteceu com aquele paciente, o resultado ali, né, daquela cirurgia pós-operatório, seu monitoramento de sinais vitais, então tudo isso ali é acompanhado também e também tem a orientação do médico sobre as atividades que eles não podem realizar, porque o seu pós-operatório ali vai ter um período mais longo, um prazo mais, né, extenso aí para essa recuperação desse pós-operatório. Então, por isso que a gente divide esse pós-operatório em dois pós-operatórios, que é o imediato e o tardio. Então, a gente entende que esse imediato, o paciente passou ali anestesia, sinais vitais, está dentro da normalidade, teve ali a orientação do médico, pode ir embora, teve a liberação, pode voltar à sua rotina normal dentro das orientações. Já o pós-operatório ali tardio é onde vai ter um período mais longo, um prazo ali, né, de recuperação mais alongado ali, aonde esse pós-operatório vai ter avaliações, que pode ter vindo a acontecer algumas complicações, um resultado de cirurgia, um pós-operatório bem mais extenso e demorado, que é onde entra a recuperação daquele paciente ali dentro das orientações médicas, tá? Então, aqui a gente já teve esse entendimento sobre esse período aí pré-operatório, transoperatório e pós-operatório. Antes da cirurgia, durante a cirurgia e pós a cirurgia, tá bom? Então, a gente teve esse entendimento aqui. Então, a gente entra agora na paramentação cirúrgica, tá? Antes, né, de ingressar ali dentro daquele centro cirúrgico, sala operatória, toda a equipe que vai fazer parte, né, naquele plantão, dentro daquele centro cirúrgico, vai receber um uniforme privativo, uma roupa privativa ali, que é a camisa e a calça hospitalar, que geralmente o hospital vai disponibilizar para os funcionários, tá? Lembrando que vocês que estão entrando nesse período de estágio não recebem, como já foi falado em sala de aula, que aí é o scope de vocês mesmos, tá? A touca é disponibilizada, o gorro, a máscara, o propé, e você vai entrar no centro cirúrgico totalmente equipado. Você não vai entrar de qualquer forma no centro cirúrgico, tá? Porque a gente precisa dessa paramentação, por conta ali da parte da infecção, contaminação, para não levar ali aquele risco para o centro cirúrgico, tá? Na recepção ali tem aquele, sempre vai ter ali dentro daquele hospital ali um vestiário para se trocar, né? Para não se dirigir ali aos corredores e salas, ou até mesmo, principalmente, o centro cirúrgico, a sua roupa habitual do dia a dia que você foi trabalhar, tá? Como já foi falado também em sala de aula. Terminada a troca ali de roupa, do vestuário ali, né? Os membros da equipe, os demais funcionários que vão participar ali dentro do centro cirúrgico ali, como equipe, poderão circular livremente para entrar ali dentro do centro cirúrgico ou qualquer outro setor, tá? Então aí é onde vai iniciar a nossa paramentação. Então a gente sabe que a gente chegando vocês quando começarem a trabalhar, para iniciar a sua paramentação, você vai iniciar ali chegando ali na recepção, pegando sua uniforme, roupa privativa ali, fazer a troca ali naquele vestuário. Geralmente essas toucas, gorro, máscara, tá na entrada ali da recepção do centro cirúrgico, que é onde você vai finalizar a sua paramentação para realmente entrar ali dentro do centro cirúrgico, tá? A paramentação cirúrgica, ela tem ali uma regra, que é onde vai se iniciar ali. Você vai colocar ali seu uniforme do centro cirúrgico, roupa privativa, vai entrar no centro cirúrgico, vai colocar os seus equipamentos, que é a touca, propé, tá? Máscara, e aí você vai fazer a escovação da mão se você for participar daquela cirurgia, como já foi ensinado em aula passada, tá? Como aula prática. Após isso, colocação ali, né? Vestir o capote e também colocar a luva estéreo ali, calçar a luva estéreo. Após isso, vocês podem sim iniciar ali a função de vocês para auxiliar ou ajudar ou instrumentar ali, tá? Vocês como técnico de enfermagem podem ser sim instrumentadores, tá?
Lembrando que precisa, né, da realização ali da especialização ou do curso de instrumentação. Então, ali, essa pré-alimentação é para quem realmente vai participar ali da cirurgia. Se porventura você não for participar, mas for ali, né, literalmente da cirurgia, mas for participar dentro do centro cirúrgico como um circulante, você vai se paramentar da mesma forma, mas de verdade escovação, vai fazer a lavagem das mãos, não vai vestir o capote, mas vai calçar uma luva ali de procedimento, caso você precise realizar ali ou auxiliar em alguma coisa, tá? Se não for somente pregar materiais, que é a função também do circulante, não precisa de luva ali para realizar essa função aí, tá bom? Então, aqui é a nossa paramentação, que já foi falado de sala de aula, você já tem esse entendimento. Vamos agora aqui para o circulante de sala, que são vocês, técnicos de enfermagem, né? O desempenho pelo técnico, o circulante de sala é desempenhado pelo técnico de enfermagem e suas funções são atendimento direto nas solicitações de equipamento, né? De equipamento para a equipe multidisciplinar, que são ali os materiais, quando o cirurgião, o auxiliar, instrumentador ou até mesmo o enfermeiro pedir, é a função do circulante, tá? Decorrente ali dentro do ato cirúrgico, antes do ato cirúrgico, após o ato cirúrgico, é a função ali do circulante, tá? Verificação e controle de todos os equipamentos, se está tudo ok, tudo funcionando ali. Também monitoramento ali, vai ter o anestesista fazendo um monitoramento dele, mas vocês também têm que ficar de olho nos sinais vitais ali, no monitoramento daquele paciente também, é muito importante, porque vocês ali fazem evolução. Então, vocês precisam ter esse entendimento para vocês colocarem na evolução de vocês também, tá? O circulante ou a circulante, né, arruma ali a sala de operação antes de se iniciar e após também, realizando sempre lavagem das mãos antes e após qualquer realização ali, tá? Da sua função é realizada essa lavagem das mãos. A arrumação do centro cirúrgico também fica ali para o circulante. Quando a gente fala arrumação, é não somente ver o que está faltando naquele momento do ato cirúrgico, o que eles pedirem, mas antes também, após também, se está faltando alguma coisa no centro cirúrgico, se a caixa de descarparte, vou trazer para a gente praticar como monta uma caixa de descarparte dentro da sala de aula, tá? É muito importante vocês saberem, porque se a caixa está cheia, é função de vocês também fazer essa troca, tá? Colocar uma nova ali. Então, tudo isso aí entra dentro ali da função do circulante também. Então, todas essas coisas têm que ser verificadas por vocês, circulante. Então, vocês têm que ter esse entendimento e essa visão do que precisa dentro daquele centro cirúrgico para vocês realizarem essa arrumação nessa sala de operação, não somente antes, mas após também, tá? Então, essa é a função de vocês. Lembrando que a função do circulante não é somente atender a equipe multidisciplinar que está ali, mas também ajudar e auxiliar ali o paciente, tá? Também é função de vocês, que é o que a gente vai falar agora. Recepção do paciente. O paciente em centro cirúrgico, que é o nosso centro cirúrgico, exige ali cuidados de enfermagem, não somente pelo técnico de enfermagem, mas também por nós enfermeiros, tá? É fundamental ali na necessidade ali, tá? Evidentes daquele paciente. Então ali precisa desse atendimento ali, né? Para com aquele paciente, não somente do técnico de enfermagem, mas também o enfermeiro. É necessário ali, evidente, potencializadas aí pela iminência aí do ato da cirurgia e antes da cirurgia também, ou pelos ocorreres ali da dinâmica, da preparação de ambiente e do próprio indivíduo que é o nosso paciente. Então, o circulante também, além de preparar a sala, vai ali preparar aquele paciente, né? Trouxe aquele paciente para o centro cirúrgico, vai pedir ele para sentar de uma forma correta para poder realizar a anestesia. Então, isso é função de vocês. Se você vê que o paciente está ali nervoso ali, né, ansioso por conta daquela cirurgia, conversa com eles. Outra coisa, verifica se é o paciente certo, se é a cirurgia certa. Ô, dona Maria, é a senhora? Qual que é o nome completo para me confirmar aqui se é a senhora mesmo? Qual que é a cirurgia que a senhora vai realizar hoje? Então, sempre pergunta, por mais que vocês já sabem, que é uma confirmação direta de que é o paciente certo e a cirurgia certa, para não ocorrer esse grande erro aí também, tá? É de extrema importância.
Então aí, né, tem também essa questão aí, né, do próprio indivíduo que é o nosso paciente, respeitando os seus valores, a sua intimidade, tá? Porque às vezes, dependendo do local da cirurgia, aquele paciente vai ficar um pouco exposto ou totalmente exposto. Então a gente precisa respeitar ali aquele paciente, os valores dele, a intimidade dele, a forma ali de interagir com aquele paciente é de extrema importância, tá? Para trazer calma ali para aquele paciente, para iniciar aquela cirurgia, a interação ali para melhorar ali a sua condição de enfrentar aquela cirurgia. Então a gente precisa ter esse olhar, tá? Literalmente, não somente ali para com a necessidade daquele centro cirúrgico, quando a gente fala necessidade de centro cirúrgico, são os materiais, mas também um olhar para aquele paciente como um todo, para a gente saber lidar ali com a condição que aquele paciente vai enfrentar, que é aquela cirurgia, que muitos vão chegar ali receosos e com medo também, tá bom? Então, essa aí é a recepção do paciente dentro de um centro cirúrgico e a função de vocês também é acalmar e ajudar aquele paciente naquele momento, tá bom? Temos aí também, né, a instrumentação cirúrgica, que é através do instrumentador ou instrumentadora cirúrgica ali, tá? Que é responsável pelo preparo da mesa de instrumental ali. Vou trazer para vocês alguns instrumentais, os principais que a gente utiliza sempre. A maioria, né? Temos ali uns 5, 7 instrumentais que são utilizados em todas as cirurgias. Vocês vão entender por quê. Porque cada tempo cirúrgico, aquele instrumental, ele vai entrar ali. Então, vou trazer em sala de aula para vocês verem como é que é o instrumental, como que funciona. Vou explicar para vocês a diferença de cada um. Então, vou trazer também em sala de aula, tá? Então, é responsável ali pelo preparo da mesa de instrumental, fornecer os instrumentais ao cirurgião no ato da cirurgia, tá? Ou seu assistente, mantendo ali a mesa de instrumental sempre organizada, sempre em ordem, tem uma ordem na mesa ali, tá? Que a gente faz ali de acordo com o tempo cirúrgico ou da forma que você acha melhor ou está habituado ali com a sua mesa, você como instrumentador, tem a sua forma de fazer a montagem da mesa também, tá? Então tem essa ordem aí e observar se tá ou não faltando alguma coisa mediante a sua mesa e se porventura tá, vamos pedir para quem? Para o circulante. O circulante vai lá, vai pegar o que está faltando sobre aquela mesa, vai abrir sem contaminar, porque tudo são estéreo, e vão passar para aquele instrumentador colocar sobre a mesa. Vocês vão seguir mediante a fala do instrumentador, tá? Então, isso é muito importante vocês terem essa ligação, essa conexão com esse instrumentador, porque eles vão precisar de vocês e vocês precisam estar ali para atender e auxiliar, que é o papel de vocês como circulante, tá bom? Instrumentador. O circulante ele vai auxiliar na paramentação da equipe cirúrgica, auxiliar né, o médico, o auxiliar do cirurgião e também vai ter ali o instrumentador. Esses são os principais que vão sempre se paramentar. E vocês, circulante, vão sempre auxiliar, como foi falado na aula anterior, que foi nossa aula prática, também em sala de aula, tá? Então, o circulante auxilia aí a paramentação da equipe cirúrgica, tá? Após ali a escovação ou esfregação das mãos, mão, antebraço e cotovelo, foi falado em sala de aula também, então vocês têm esse entendimento. O instrumentador, após essa paramentação, pode colocar ali a sua luva estéreo, iniciar ali a organização, né, dos seus instrumentais cirúrgicos sobre a mesa, mediante a técnica estéreo, para não contaminar, como foi falado em sala de aula. Nada de ficar se encostando ali na mesa, ou esbarrando ali, tá? É toda uma técnica estéreo ali para fazer aquela montação ali de mesa com aqueles instrumentais, tá? Então é de extrema importância vocês também terem esse conhecimento. Porque na falta de um instrumentador, vocês, técnicos de enfermagem, podem instrumentar, ou se futuramente alguém escolher a parte da instrumentação também, tá? Após isso aí, né, tem a entrada do paciente, é onde a gente vai preparar ali aquele paciente ou cliente, se tiver, né, em um hospital particular, vocês vão entender essa diferença, que geralmente no hospital particular é chamado de cliente e no hospital público é chamado de paciente, tá? Para essa cirurgia aí, é onde vai iniciar ali, né? Entrou aquele paciente, colocou ele ali, ele recebeu aquela anestesia,
é onde vai começar ali o aparelho de pressão, o oxímetro no pulso, né? Toda aquela preparação mesmo naquele paciente ali após a entrada dele, conectar eles no monitor cardíaco para vocês ficarem monitorando, a placa de metal do bisturi embaixo do paciente é muito importante também. Vou falar em sala de aula, qual que é a importância, tá? Essa é a nossa primeira aula nesse tema de assistência cirúrgica. A nossa próxima aula em AD vai dar continuidade nesse slide de assistência cirúrgica, porque tem mais coisas para vocês entenderem e aprenderem e ter o conhecimento do que acontece dentro do centro cirúrgico, tá? Que é muito importante vocês não somente saber a função de vocês, mas de toda a equipe que vai estar ali. Porque vocês é uma equipe e vocês precisam entender, porque se porventura vir uma necessidade, vocês têm o conhecimento do que fazer para não ficarem perdidos dentro do centro cirúrgico, que foi o que eu falei na minha primeira fala lá no início da nossa aula de hoje, tá bom? Então, a placa de metal de bisturi elétrico tá posicionada abaixo do paciente, é muito importante também, tá? Para que ele, quando usar o bisturi, aquele paciente não venha levado a um choque, né? Então, isso é de extrema importância também. Sempre e nunca esquecer de posicionar essa placa ali de metal de bisturi elétrico no paciente, embaixo do paciente, tá? Então, essa é a nossa preparação. Preparou ali o paciente, a equipe já está toda ali paramentada, é onde inicia a cirurgia também, tá? Aqui a gente também tem a equipe cirúrgica de médicos, que são compostos pelo médico cirurgião, um médico assistente ou médicos assistentes. Por quê? Porque dependendo da cirurgia e se houver alguma complicação, vai precisar de mais um assistente. Geralmente é sempre um, mas pode ocorrer de ter 2 ou 3, tá? Assistente em uma cirurgia. Às vezes pode ser raro ver, tá? Mas sim pode acontecer, tá? E o médico anestesista também. Na próxima aula, a gente vai ter o entendimento qual é a função de cada um deles, tanto do médico ali, cirurgião que vai realizar a cirurgia, tanto ali do médico ali, assistente que vai, ou médicos assistente, que eu vou dar exemplo para vocês, quando pode ser mais de um médico assistente, qual que é a função dele também, o médico anestesista, que vocês já sabem qual é a função, a gente vai entender passo a passo qual que é a função também desse médico anestesista, tá? Então, em sala de aula, eu vou trazer, né, maior conhecimento para vocês. Quero que vocês sanem a dúvida de vocês. Esta aula em AD tem continuação na próxima quinta-feira sobre assistência cirúrgica, para vocês terem um entendimento sobre essa equipe de médicos. Vai ter também, além dessa equipe de médicos, outras coisas para vocês aprenderem também dentro, tá, do centro cirúrgico, como o tempo cirúrgico a gente vai ter um entendimento. Sobre os instrumentais também é muito importante vocês aprenderem a função do anestesista também, tá? Vocês já entenderam sobre a paramentação, quando a pessoa pode se paramentar, para que serve a paramentação. Vamos ter o entendimento do tempo cirúrgico também, o preparo da pele do paciente, que também é realizado às vezes por vocês precisam ter esse entendimento também. O pós-operatório imediato daquele paciente é realizado por vocês, então vocês precisam ter esse entendimento. A limpeza pós, né, cirurgia ali no centro cirúrgico, que já foi falado em sala de aula também, sobre a limpeza terminal que é realizada naquele centro cirúrgico, que a gente como equipe participa também. Então, é muita coisa que vocês precisam ter um entendimento dentro do centro cirúrgico para vocês não chegarem no estágio de vocês cru, sem entender e ficar perdido ali, como foi a minha fala antes de iniciar aqui a nossa aula em EAD, para vocês não ficarem ali como um acompanhante leigo que não tem entendimento do que está acontecendo. Então, para vocês ficarem sincronizados e não ficarem perdidos, vocês precisam ter esse conhecimento, esse entendimento de tudo passo a passo que é realizado dentro do centro cirúrgico. Então, também em sala, além de sanar a dúvida de vocês, tá? E ter continuação dessa aula, a gente também vai trazer para vocês, para aprender como faz a montagem de uma caixa de escaparte, tá? Vou trazer os instrumentais ali para vocês terem conhecimento, assim como vocês também já viram como é feita a paramentação. Vou trazer para vocês como é realizada uma mesa de instrumentação simples, tá? Então, é muito importante vocês aprenderem cada passo, não somente o conteúdo, mas também na prática.
Então, eu vou trazer para vocês da melhor forma possível para que vocês possam compreender e ter esse conhecimento aí, tá? Para quando vocês chegarem no estágio, vocês não ficarem muito perdidos. Então, se vocês têm dúvida, vocês sanem comigo, é muito importante isso, tá? Aqui no slide tem meu telefone, vocês também já têm meu telefone, tem meu e-mail. Anote também, como já foi falado em outras aulas. Eu gosto de ficar frisando e repetindo para vocês tirarem a dúvida de vocês, tá? É muito importante vocês terem esse entendimento. Conhecimento é algo que ninguém tira de vocês e vocês precisam ter esse entendimento, sabe por quê? Quando vocês chegam lá, a realidade é totalmente diferente, então vocês precisam ter o básico do conhecimento para vocês chegarem lá e não ficarem tão perdidos ou de braços cruzados sem saber o que fazer. Então, eu, como professora, estou aqui para os professores, estou aqui para sanar a dúvida de vocês, auxiliar vocês, ajudar vocês. E se vocês têm dúvida ou querem ver alguma coisa em sala de aula, fale comigo. Vocês sabem que eu sou bem flexível. Eu posso estar trazendo para a sala de aula para vocês o que vocês querem ver também, tá? Caso fique alguma coisa sem passar para vocês, a professora, eu queria ver tal coisa, eu vou tentar trazer para a sala de aula, para a gente ter uma dinâmica bacana de sala de aula e não ficar naquele remoto, somente ali em aulas em EAD. A gente precisa em sala de aula interagir também. Preciso que vocês consigam interagir comigo para que vocês possam sair daqui com um conhecimento no mínimo básico para vocês chegarem lá, saber o que estão fazendo e, como eu disse lá no início, vocês não ser olhados quando estão ali realizando o estágio de vocês, porque ali vão estar os seus colegas profissionais do futuro, que vocês podem chegar a trabalhar com qualquer um deles ali. Então é bom que vocês já comecem a fazer o nome de vocês ali como profissionais, para todo mundo começar a elogiar você. Olha, foi um grande estagiário, foi um bom estagiário. E quando você chegar ali, né, terminar a sua formação, chegar ali para trabalhar mesmo como profissional, as pessoas sentir que pode confiar em você, sentir que você vai dar conta do trabalho. Então, isso é de extrema importância para vocês e para o nome de vocês que vocês estão formando desde já agora, tá? Então, muito obrigada. A gente vai ficar por aqui, a nossa aula termina. Como já falei, vocês podem sanar comigo qualquer dúvida, tá? É um grande prazer estar aqui sempre ministrando aula para vocês em AD, mas também em aula, né, presenciais. Eu gosto de trazer aulas, né, prática para vocês. Se vocês quiserem ver qualquer coisa, falem comigo que eu vou trazer em sala de aula. Assim como eu já pontuei aqui as coisas que eu quero trazer em sala de aula para vocês praticarem também, que é de extrema importância, tá? Então, eu agradeço pela atenção de vocês e até a próxima aula.